se fosse um castigo pelo martírio do Bequimão, perdido o primeiro século de colonização maranhense, dissipou-se também quase todo o que lhe seguiu. Em completa estagnação econômica e profunda ociosidade, inventaram-se ocupações. Uma delas foi o quase lendário processo das formigas, promovido no começo do século XVIII. Esses pequenos insetos se envolveram em um processo judicial que movimentou quase toda a população da época. As formigas foram acusadas de comer a alimentação dos frades, afastando a terra debaixo dos solos e ameaçando também a própria ruína do prédio. Roubaram a farinha e outros mantimentos que ali estavam guardados. A fim de colocar um basta nessa subtração, as formigas foram colocadas diante de um tribunal da Divina Providência. Aconteceu no convento Santo Antônio, que atualmente é o Seminário Santo Antônio. E lá residiam os frades franciscanos. Então essas formigas atacaram a despensa dos frades. E então o despenseiro queria matar as formigas. Aí houve reação, falou, não, mas coitadas, elas também têm direito. Então aí fizeram uma espécie de um processo para ver se o frade dispenseiro podia realmente matar as formigas. Os frades de Santo Antônio, em 1714, processaram as formigas porque elas estavam invadindo a despensa do convento e comendo a farinha deles. E no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro há peças desse processo. As formigas, recebido o benefício da vida por seu criador, tinham direito natural a conservá-la por aqueles meios que o mesmo Senhor lhes ensinara. Pelo juiz, vistos os autos, foi dada a sentença e, pondo-se com ânimo sincero na equidade que lhes pareceu mais racionável, deu sentença que os frades fossem obrigados a sinalizar, dentro de sua cerca sítio competente, para vivendas das formigas, e que elas, sob pena de excomunhão, mudassem logo de habitação, visto que ambas as partes podiam ficar acomodadas sem mútuo prejuízo. Outro religioso, por mandado do juiz, em nome do Criador, fez a leitura da decisão nas bocas dos formigueiros, 17 de janeiro de 1713. Pelo menos nessa briga, as pequenas operárias levaram a melhor. As formigas tiveram advogado, tiveram representantes, fizeram isso. Isso é uma coisa que revela, inclusive, um lado atrasado do Maranhão. Porque essa era uma prática medieval. Na Idade Média, não era incomum processarem animais. Havia muitos casos de processo animal. Então, aqui em 1700, quer dizer, já ultrapassado a Idade Média, muito tempo aqui ainda tinha processo medieval. Foi o ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro Marquês de Pombal, que reacendeu o ânimo da colônia portuguesa. Ele criou o estado do Grão-Pará e Maranhão. Como ação imediata de sua agenda de reforma administrativa, Pombal criou a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Em 2 décadas, o estado avançou em sua capacidade produtiva, alterou sua paisagem urbana, sofisticou gostos e costumes de sua vida social como nunca experimentaria. Quase 2 séculos transcorridos, pela primeira vez, o Maranhão exportou algodão em 1760 e arroz em 1766. Foi também nessa época que o Maranhão recebeu a maior quantidade de escravos africanos. Em 1779, ao término da administração Melo e Póvoas, havia 78.300 habitantes. A minoria era branca, o que representava 36,19% do total. Eu olho para esses casarões aqui e me lembro que muitos desses sobrados guardam sangue nas paredes, né, no reboco dessas casas, né, há sangue dos negros que eram sangrados muitas vezes para fazer melhor argamassa, para fazer melhor massa, para, entendeu, guardar esses tijolos, essas coisas aqui. A história do negro no Maranhão é importantíssima para a gente entender o quanto que o negro no Maranhão é história nossa, é história viva, é história sangrante. No século XIX, quando a produção econômica foi sobretudo montada sobre o algodão, o João Lisboa diz que o algodão do Maranhão é um algodão de cor de sangue,
E os algodoais eram negros, não eram brancos. Tal a quantidade de negros que estavam trabalhando, né, nessa produção. No século XIX, São Luís torna-se o grande cenário da prosa, poesia e produção jornalística. A ascendência cultural e intelectual da nossa cidade no seu terceiro século de história será o tema do nosso próximo programa. Sábado que vem eu espero você para mais uma viagem no tempo. Até lá!